Olá, seja muito bem-vindo a este canal, onde compartilhamos a palavra de Deus, essa palavra inerrante, infalível, eterna e indestrutível. Você tem o hábito de orar? Você fala com Deus? Você faz isso diariamente? Você tem vida de oração? Ou melhor, tem oração na sua vida? Orar é falar com Deus. Estive recentemente, um testemunho que eu trago para vocês, estive recentemente visitando uma irmã muito querida, que recebe com alegria todos que a visitam, mesmo estando em cima de uma cama, lutando contra uma enfermidade há mais de um ano. Há mais de um ano em cima de uma cama. Mas mantém a sua alegria, o seu louvor a Deus, a sua fé e a sua confiança nesse Deus Todo-Poderoso que ouve as orações e responde às orações. Antes da enfermidade, ela contou para a gente que ela se ajoelhava ao lado da sua cama e orava por horas, não é? E às vezes fazia isso nas madrugadas. Hoje, ela não pode mais descer da cama, então, consequentemente, não consegue se ajoelhar, mas não perdeu a sua alegria, não perdeu o seu prazer de estar com Deus, de louvar e de adorar a Deus. Ela nos presenteou com esse testemunho fenomenal a respeito da sua vida de oração e nos deu outros detalhes de como ela buscava a Deus e como Deus a respondia, né, em seus momentos a sós com o Senhor, colocando diante dele a sua vida, as suas necessidades, as suas lutas, as suas preocupações, colocando diante dele a vida de muitas outras pessoas, inclusive a minha própria vida. E o testemunho dela animou e alegrou o meu coração e o coração de outros irmãos que estiveram comigo naquela visita. E ela citou uma frase do famoso pregador Charles Haddon Spurgeon, que viveu no século XIX e foi considerado um dos maiores evangelistas do século e ficou conhecido como príncipe dos pregadores. Spurgeon dizia, segundo ela, que quando Deus é Deus em nosso quarto de oração, ele também é Deus na cova dos leões. Lembrando da magnífica experiência do profeta Daniel no Antigo Testamento, que orava 3 vezes ao dia, e quando foi lançado por causa da sua fé num buraco cheio de leões famintos, né, Deus envia ali o seu anjo e livrou Daniel daquelas feras. E vocês sabem que são muitas as vezes que nos vemos como se estivéssemos em um buraco, dentro de um buraco, cercados de leões famintos, prontos para nos devorar. Estes são os incontáveis problemas que enfrentamos todos os dias, na saúde, no relacionamento conjugal, no relacionamento com filhos, no trabalho, nas finanças e até na igreja. Problemas com vizinhos, né? Enfim, problemas intermináveis, como leões famintos nos cercam todos os dias, querendo nos devorar. Por isso, disse ela, precisamos falar com Deus, ter vida de oração. Precisamos orar sozinhos, estar a sós com Deus. Precisamos orar em família. Precisamos orar na igreja, em companhia dos irmãos, para que quando vierem as lutas, os problemas, as dificuldades, possamos nos sentir amparados e encorajados para continuarmos servindo e louvando a Deus. Particularmente, eu também tenho o hábito de orar nas madrugadas. E é maravilhoso passar um tempo a sós com Deus em oração. Invista tempo para orar. Invista mais tempo em oração
no seu dia a dia. Se você participa de alguma igreja que tem reunião de oração, frequente as reuniões de oração em sua igreja, ou reuniões de oração nos lares dos irmãos, mas se envolva, participe desses encontros, mas especialmente procure estar diariamente a sós com Deus em oração. Isso é maravilhoso. Isso traz para a gente uma consciência da presença de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, que só quem pratica a oração diária, sozinho com Deus, seja dentro de um quarto, seja dentro do seu carro, seja num lugar como esse, como eu estou aqui, mas passar um tempo a sós com Deus em oração, fortalece a nossa alma, nos encoraja para enfrentarmos as dificuldades no dia a dia e nos faz, de fato, vencedores. Pessoas que experimentam milagres por conta do cuidado de Deus, da manifestação do poder e da bondade de Deus em nossas vidas. Então, invista tempo para orar. Busque mais a Deus em oração. Ainda que você esteja enfrentando lutas ou venha a enfrentar lutas e tribulações, você permanecerá de pé. Então, se volte para Deus, busque ao Senhor, clame, suplique, porque Ele vai te ouvir e Ele vai te socorrer. Que a sua experiência de oração seja rica da presença e da manifestação do poder e da bondade de Deus. Eu quero terminar lendo com vocês o Salmo 34, os versículos 4, 6, 17 a 19, e depois eu finalizo com a leitura dos versículos 7 e 8. Então, lendo aqui, Salmo 34, versículo 4 primeiro, diz assim: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Versículo 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Esta tem sido a minha experiência. Eu encorajo vocês a buscar a Deus mesmo em meio à aflição. Deus vai ouvir e vai livrar. Versículos 17 a 19 dizem assim, esses 3 versículos. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E para concluir, versículos 7 e 8. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Busque refúgio em Deus por meio da oração. Vale a pena orar. Fale com Deus e faça isso diariamente. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Se já estiver inscrito em nosso canal, muitíssimo obrigado. Se tem curtido e compartilhado os nossos vídeos, que o Senhor te abençoe e te recompense por isso, porque você está compartilhando a própria palavra de Deus. E se ainda não é inscrito, meu querido, minha querida, faça isso ainda hoje, faça agora para não se esquecer. E venha conosco nessa jornada de ler a palavra, de receber a mensagens da parte de Deus e ter a sua vida enriquecida com o conhecimento de Deus e da vontade de Deus para a sua vida. Um forte e carinhoso abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes.